Olá, boa noite. Todo mundo bem? Espero que sim. Estamos nós mais uma noite aqui para poder conversar um pouquinho, para poder falar nesse papo espírita que é tão gostoso sempre. Então, para quem não me conhece, eu sou a Dani Melo, falo daqui de Brasília e é sempre um prazer imenso estar aqui conversando para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre esse manual tão glorioso que nós temos em nossas mãos, que é o Evangelho do Cristo. E esse papo espírita nos dá a oportunidade da gente estudar, da gente conversar e assim a gente se tornar um ser um pouquinho melhor, não é assim? Antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Então, vou convidar todos os irmãos que fechem os olhos neste momento, para que a gente possa ter uma concentração melhor e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre querido. Mestre querido Jesus, agradecemos, Mestre, a oportunidade de estarmos mais uma noite reunidos em Teu nome, para que possamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, e que possamos colocar em prática esse manual que o Senhor nos deixou. Pedimos à espiritualidade amiga que esteja conosco, que nos guie sempre para os melhores caminhos e que possa nos guiar nesse papo fraterno de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E por que esse capítulo é tão importante para a gente? Todos os capítulos trazem ensinamentos fantásticos, não é mesmo? Mas esse Há muitas moradas na casa de meu Pai, ele é um pouquinho intrigante para algumas pessoas. E toda vez que eu leio algo do Evangelho, eu sempre tento trazer para a nossa realidade. Como que a gente pode aplicar os ensinamentos do Cristo, todas as passagens que Ele nos deixou, como que a gente pode aplicar isso em vida? Como que a gente pode fazer para poder deixar a nossa vida mais prática? Como que a gente pode colocar isso no nosso aperfeiçoamento moral? E eu estava pensando, olha como é algo prático. A gente tem mania de complicar muito as coisas, né? Normalmente a gente lê alguma coisa, a gente tenta florear de alguma forma, mas olha como é prático. Eu moro numa cidade. Se eu moro em uma cidade e eu não conheço os bairros que a minha cidade tem, como que eu posso saber se o bairro onde eu moro é um bairro seguro, é um bairro feliz? Se esse é de fato o bairro que eu quero estar? A mesma coisa acontece quando estamos inseridos num mundo, num universo de possibilidades. Se eu não conheço o mundo que eu estou, como que eu posso saber, como que eu posso pensar se eu quero dar um passo a mais na minha evolução para que eu possa conhecer mundos melhores? Ora, se eu acredito que só existe esse mundo, o porquê a gente fala de evolução espiritual? Se só existe esse mundo, se só existe essa vida, o porquê que eu tenho que fazer o certo? O porquê que a gente fala tanto de amor, o porquê que a gente fala tanto de caridade, o porquê que a gente fala tanto de felicidade, se eu acredito que só existe que a gente só tem essa vida? Qual seria o sentido? O porquê que a gente fala tanto de aperfeiçoamento moral se quando eu morrer vai acabar tudo? O porquê? É dúbio isso, não é? E muitas vezes a gente vai vivendo e a gente não se pergunta
as coisas que estão na nossa frente. A gente vai vivendo de forma mecânica e a gente não se pergunta, ora, se eu moro num bairro X e não existe mais nenhum outro bairro, eu vou continuar no meu bairro, vivendo do jeito que eu vivo. Agora, a partir do momento que eu sei que tem um bairro ali na frente, que ele é mais seguro, que ele é mais feliz, eu vou fazer de tudo para poder conseguir chegar até esse bairro. É por isso que a gente fala de aperfeiçoamento moral. É por isso que o próprio Mestre nos disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque não existe só uma existência, não existe vida apenas no nosso planeta. Vamos começar pelo capítulo. Eu vou pedir licença hoje para vocês, porque eu vou ler um pouquinho, porque esse capítulo tem muita coisa legal. Olha só. Ele começa assim, que é uma passagem de Jesus, que está lá em São João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Ele começa assim. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. É tão grandioso isso. Eu estava lendo isso e pensando, olha a segurança que o nosso mestre nos traz. Ele nos fala que ele vai primeiro, para que ele possa preparar o caminho e assim a gente seguir. Isso nos dá uma segurança tão grande, nos traz uma consolação, porque se é ele que está indo à frente, eu não preciso temer. Não é assim? E ele ainda segue, olha só. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no universo infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. A obra de Kardec é tão coligada, é tão esclarecedora, que quando a gente está estudando o Evangelho e a gente tem qualquer dúvida, a gente tem um outro manual à mão, que é o Livro dos Espíritos, e que vai um completando a outra. A obra foi feita tão amarrada que uma completa a outra. E aí eu peço permissão para vocês que eu vou para o Livro dos Espíritos. Olha só, pergunta 55 do Livro dos Espíritos, é no capítulo 3, que é o capítulo da criação, na parte de pluralidade dos mundos. Pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Os espíritos respondem, sim. E o homem da terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Ele quase falou aqui, bobinhos, né? Deus povoou os mundos com seres vivos, todos convergindo para o objetivo final da providência. Acreditar que só existem seres vivos no planeta que habitamos seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. A cada um desses seres, a cada um desses mundos, Deus deve ter dado uma destinação mais séria do que divertir as nossas vistas. Nada, aliás, nem pela posição, nem pelo volume, nem pela constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que seja a única a ter o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes.
quase uma surra que a gente leva, né, na resposta. Eu tava lendo e pensando, falei, como nós somos bobos, né? Mas é porque nós somos ainda tão pequeninos, nós somos ainda tão materializados, que somos tomados apenas acreditamos apenas naquilo que vemos. Somos tomados apenas pelo que está embaixo dos nossos olhos. Então a gente pensa, se tantas pessoas já foram para o universo, já pisaram em outros planetas, já procuraram uma vida nos outros planetas e não acharam, por que eles estão falando que existe vida em outros planetas? Porque nem todo mundo tem a mesma matéria do que a gente. Não é a mesma matéria, mas há uma habitação universal. Não seria realmente muita arrogância da nossa parte achar que Deus criou esse universo gigantesco, com todos esses planetas, para apenas a gente apreciar a paisagem, só para a gente olhar para o céu e falar, nossa, como a lua tá linda. Ou apenas para a gente ter que ir mais matéria para estudar na escola. Porque se os outros planetas não têm vida, para que eles servem? É uma pequenez da nossa parte, mas está tudo bem, está dentro da nossa evolução, está dentro da nossa compreensão. Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que não é isso que acontece. E nesse capítulo, olha só, o título dele é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Percebe que ele usa dois termos bem incisivos, que são morada e casa. E ele dá significados precisos a cada uma delas. Então, o que seriam as moradas? As moradas seriam a infinidade de planetas que nós temos. E olha só, se a gente for analisar, inclusive dentro de cada planeta, vamos falar da Terra, que é onde estamos inseridos. Além de nós termos ainda o nosso mundo material, nós ainda temos um mundo espiritual. Consegue perceber a grandiosidade dessa obra? Consegue perceber a grandiosidade da obra divina no qual estamos inseridos? E o que seria a casa de meu pai? A casa é o todo, é o universo como todo. Mas vamos seguindo, né? Que tem muita coisa ainda para a gente poder estudar. E aí o primeiro tópico dele, vou lendo aqui no Evangelho para a gente poder ir seguindo. O primeiro tópico que ele nos traz é assim, diferentes estados da alma na erraticidade. E ele nos fala assim, independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. As sensações que experimenta, as percepções que possuem, variam ao infinito, enquanto que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações frequentemente só, o justo, reunido àqueles que ama, goza das doçuras de uma indivisível felicidade. Então, além de toda essa grandiosidade que a gente está falando, que é o universo como um todo, nesse primeiro tópico, ele ainda fala do nosso mundo interior. Cada um de nós carregamos dentro de nós uma infinidade de emoções. Um mundo muito peculiar que é só nosso. Cheio de defeitos, cheio de traumas, cheio de medos, cheio de felicidade também, cheio de coisas boas, cheio de boa vontade de aprender e de ser melhor. Se não fosse assim, nem estaríamos aqui hoje conversando, não é assim?
Então, olha só a grandiosidade. Nós somos inseridos, somos seres vivos, pensantes, inseridos dentro de um mundo material, que desse mundo material a gente faz parte de um universo planetário e que dentro de cada um a gente ainda tem as nossas que vencer a nós mesmos. Porque qual é o nosso grande desafio na Terra? É vencer a nós mesmos. A entender esse mundo interior. Porque se eu não pensar no meu mundo interior e não pensar numa evolução individual, eu não tenho como ter uma evolução coletiva, sendo que nós somos inseridos no mesmo mundo. Então é preciso que a gente entenda a pluralidade do meu mundo, é preciso que eu entenda tudo o que acontece no meu mundo interior para que eu possa superar as minhas dificuldades, os meus defeitos, as minhas imperfeições, e assim que eu dê um passo na minha evolução e em seguida, com a minha evolução, eu também vou me mostrando como exemplo para outros irmãos, como outros irmãos também vão se tornando exemplo para nós, todos dentro de uma só união, numa coletividade, para que a gente tenha uma evolução não só individual, como coletiva. E essa evolução coletiva nos leva a uma evolução global, a uma transição planetária para mundos melhores, para que eu possa conhecer as várias moradas que há na casa do meu Pai. É muito perfeito. Na hora que a gente para poder pensar, a gente percebe que é uma coisa costurada à outra e que não tem como ir sozinho, mas também não tem como ficar para trás. Eu não posso querer seguir sozinho, porque depois eu vou ter que voltar para poder pegar na mão do meu irmão. Mas também não tem como eu também não perceber grandes exemplos que tem. Então, por isso que a gente consegue perceber exemplos tão grandiosos que vêm ao nosso planeta, nos fazer exemplo para que a gente possa seguir. E é tão legal que quando a gente conversa, quando a gente tem esses canais de conversação, onde a gente senta para poder conversar com os nossos irmãos do mesmo ideal, que é essa oportunidade que a gente tem do Papo Espírita, eu percebo também que eu não estou sozinha, que a minha dificuldade também é a dificuldade do meu irmão e que junto eu posso seguir e segurar na mão e falar, não estou sozinha. E como no começo do capítulo Jesus nos fala, ele já foi à frente para que a gente possa seguir sem medo, porque lá na frente ele vai estar nos esperando. Então é preciso prosseguir, é preciso ir, para que a gente possa conhecer as infinitas oportunidades que nós temos, de mundos muito mais felizes. Eu não posso ficar concentrada apenas no meu bairro, achando que eu sou única, porque existem bairros melhores. Eu não posso ficar conformada apenas no meu planeta, porque existem planetas melhores. Existem mundos melhores. E a gente já está passando por isso. A gente ouve falar muito hoje em dia de transição planetária. E o que é essa transição planetária? Calma que a gente chega lá. Vamos passar para o tópico à frente, olha só. O próximo tópico que ele fala é diferentes categorias dos mundos habitados. E ele fala assim, ó. Os diversos mundos estão em condições diferentes uns dos outros, quanto ao grau de inferioridade ou de superioridade dos seus habitantes. Então, percebe aquilo que eu estava falando? A evolução do mundo, ele depende da inferioridade ou da superioridade
dos habitantes que estão inseridos nesse mundo. Então, é por isso que a gente fala, é preciso que eu me conheça, para que eu queira ter a minha evolução, para que o meu irmão também tenha a evolução dele, e juntos nessa coletividade a gente possa dar um passo a mais na nossa evolução e assim a gente ter uma evolução planetária. Olha só, e aí nós temos alguns tipos de mundos. Nós temos os mundos inferiores, que são os mundos que ainda são muito materializados, onde a matéria prevalece, aonde a parte moral ela ainda não é tão forte. A matéria sobrepõe aos sentimentos. Nós temos os mundos intermediários, onde tem uma mistura, onde é uma mistura do bem e do mal, e nós temos os mundos superiores, que são os mundos felizes, onde existem espíritos de uma escala evolutiva muito maior. Mas calma que a gente chega lá. Vamos com calma que juntos a gente vai conseguir alcançar esses mundos felizes. E aí dentro disso tudo, eu tô aqui olhando o relógio, porque a gente vai conversando, mas a gente tem que se perceber. Dentro disso tudo, você me pergunta, Dani, aonde que está inserida a Terra? E nesse contexto todo, aonde que a Terra se encaixa? Vamos lá. Nós estamos no mundo de provas e expiações. O mundo de prova e de expiação ainda é um mundo que nós temos ainda uma grande imperfeição moral, onde duplamente a gente tenta evoluir sentimentalmente e a nossa inteligência também. É onde a gente tenta progredir tanto na parte dos sentimentos quanto na parte da inteligência. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações. E por que estamos inseridos nesse mundo de provas e expiações? Porque essa não é a nossa primeira existência. Eu vou para o mundo de prova e expiação a partir do momento onde eu fui criada, onde eu já errei, e aí eu preciso ir para um mundo onde eu tenho provas e eu entro em expiação para que eu possa me redimir daquilo que eu fiz num passado errado, aquilo que eu errei no meu passado. Por isso somos inseridos no mundo de provas e expiações. Mas o que é essa transição planetária? A transição planetária é uma nova transformação. A Terra tá deixando de ser um mundo de provas e expiações para começar a ser um mundo de regeneração. E qual é a característica desse mundo de regeneração? Vamos lá. Olha só. Mundos regeneradores. Isso tudo que eu tô lendo tá no Evangelho, tá, gente? Mundos regeneradores, olha só. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, calma que a gente vai passar do mundo que estamos hoje para um mundo de regeneração e o próximo passo vai ser os mundos felizes. Tá chegando. Calma, alguns milhares de anos ainda, mas a gente vai chegar. E olha só. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Neles, não mais de orgulho se faz calar o coração, de inveja e de tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Graças a Deus, está chegando. Olha só. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora de felicidade. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Então, não é que a gente não vai ter mais nenhuma prova para poder encarar, não é isso. O mundo de regeneração, nós ainda temos provas,
para poder superar. Mas é muito mais tranquilo do que o que a gente vive hoje. Então, assim, quando a gente assusta por tudo que a gente está vivendo, nossa, uma pandemia mundial, então será que isso é a tão falada transição planetária? Ela faz parte da transição planetária. A gente não começou a viver essa transição planetária só agora na pandemia. Ela já ela já vem acontecendo há alguns anos, mas se tornou de forma mais visível para a gente agora, né? Não precisa desesperar. A gente vê todo dia, nossa, já foram mais de 40 mil brasileiros que morreram, se eu não me engano, tá em 65, né? Não sei bem os fatos, porque eu não ando muito assistindo o jornal. Mas já foram mais de 60 mil vidas que morreram. Calma, tá tudo dentro do planejado. Ele nos fala, Jesus nos fala isso, olha só. Cadê? Foi onde eu vi aqui. Porque tudo morre para renascer e alguma coisa se torna em nada. Então não estamos desamparados. Precisamos morrer para renascer. Não sei se vai ser no mesmo mundo. Não sei se quando morrermos, se vamos encarnar, quando a gente for reencarnar, se vamos reencarnar no mundo novamente de provas e expiações, ou se já poderemos estar reencarnando no mundo de regeneração. Mas para isso é preciso começar a agir, é preciso arregaçar as mangas. Isso tudo nos mostra, é o que eu sempre falo, é legal a gente estudar o Evangelho para a gente poder colocar a prova prática no nosso dia a dia. É preciso que a gente possa se redimir dos nossos erros. É preciso que a gente realmente queira dar um passo a mais da nossa evolução. É preciso que a gente se arrependa dos nossos erros. É preciso começar a acertar, para que a gente possa ter a oportunidade de ir para esse mundo de regeneração e assim continuar evoluindo, continuar dando passos nessa larga escala evolutiva para que um dia a gente chegue nos mundos felizes, onde só o amor vai prevalecer, onde a gente não precise mais passar por essas provas da miséria, do egoísmo, do ódio, do rancor, onde a gente viva num mundo onde o amor prevaleça, onde sejamos seres felizes, onde a gente possa saber que não estamos sozinhos nesse planeta, onde eu deixo o egoísmo e o materialismo de lado e me perceba só como um grãozinho dentro da grandiosidade que é a obra. E se Deus nos criou, se Ele nos fez como sua imagem e semelhança, é porque o plano dele é muito maior para todos nós. Ele quer que a gente passe por todos esses mundos de prova e expiação, de regeneração, até chegarmos a um ponto de mundos superiores, para que a gente aprenda de fato, para que a gente dê passos e que no final, na hora que a gente chegar na nossa vitória, a gente fala, conseguimos. Não conseguimos sozinhos, porque nunca estamos abandonados, mas conseguimos porque queríamos dar um passo a mais. E conseguimos, através do nosso esforço, através do nosso querer. É isso que é válido da Terra. Então, vamos começar sempre a pensar antes de agir, a querer modificar. Por favor, não somos Gabriela, que nascemos assim, crescemos assim, vamos morrer assim. Não somos. Nós somos seres inteligentes, onde estudamos, onde acreditamos e vamos superar tudo. E aí, para a gente encerrar, que já deu o meu horário, vou só ler um trechinho que é o final do capítulo, que é assim, ó.
que Santo Agostinho nos fala, é o finalzinho do capítulo, ele fala: a terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de um mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Então que tenhamos a certeza dessas palavras. Foi Santo Agostinho que nos disse, ele nos falou isso, olha lá, em 1862. E até hoje, a gente já estamos em 2020, e até hoje estamos lutando, dando passinhos de formiga na nossa caminhada. Mas juntos, com força de vontade, vamos conseguir vencer o nosso mundo interior, para que a gente possa, juntos, de mãos dadas, seguir numa evolução coletiva e que sejamos merecedores do novo mundo que nos espera, que é um mundo de regeneração. Que possamos seguir firmes, felizes, acreditando que não estamos sozinhos, porque Jesus já preparou o caminho. E se Ele preparou o caminho, a gente não precisa temer, basta a gente seguir. Basta a gente ter força e boa vontade para poder chegarmos juntos a um mundo feliz, onde o amor prevaleça. Onde a miséria, o ódio, o egoísmo seja só uma lembrança do nosso passado. E o nosso presente vai ser a felicidade, o amor e a coletividade. Sigamos juntos, meus irmãos, no caminho do Cristo, e que possamos ter a certeza de que não estamos abandonados, que a espiritualidade amiga esteja conosco, sempre nos guiando, nos protegendo e nos intuindo, e que possamos ter a inteligência de captar todos os sussurros que esses irmãos espirituais nos dão diariamente, e que a gente possa ter certeza de que é só uma fase, mas que dias melhores virão. Beijo imenso para todos vocês. Um abraço apertado a todos vocês. E que Jesus esteja conosco. Beijo gigante, até a próxima. No final do mês eu sei que eu tô de volta. Eu não sei exatamente o dia, mas eu sei que daqui para o final do mês a gente se encontra de novo. E eu espero todos vocês aqui comigo novamente. Beijo gigante.